Uma boa noite a todos que nos assistem, né, que participam conosco desse momento de aprendizado. Quinta-feira passada não tivemos a possibilidade de nos encontrar, mas hoje, com a graça de Deus, né, já dentro deste mês mariano, mês dedicado a Nossa Senhora, queremos confiar a ela a sua proteção, esse momento, as nossas famílias, as nossas comunidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Hoje o nosso encontro, né, nós vamos falar sobre 2 pontos, né? Vamos ver se dá tempo, né, de falar desses 2 pontos, porque são 2 pontos extensos. Vamos colocar aqui para vocês acompanharem. O primeiro ponto é o canto do Aleluia e o Evangelho, né? Que a gente chama de aclamação ao Evangelho, seria o canto do Aleluia, né? E o segundo ponto, a homilia, né? Estamos ainda sempre dentro da primeira mesa, que é a mesa da palavra, né? A liturgia da palavra. E agora nós vamos falar então sobre esses 2 pontos, o canto do Aleluia e o Evangelho. Quando a gente fala do canto do Aleluia, nós estamos falando da aclamação ao Evangelho, que deveria ser, né, um canto de Aleluia sempre, né? A orientação, na verdade, é que o canto de aclamação fosse sempre um Aleluia. Talvez por isso, quando a gente escuta o canto do Aleluia, a gente pode talvez não saber do que estamos tratando, né? Na verdade, da aclamação ao Evangelho. Depois se criaram muitos cantos de aclamação, né? Alguns interessantes, outros nem tanto, outros nem um pouco interessantes, né? Mas a aclamação ao Evangelho, na verdade, essencialmente é um canto de aleluia. E a gente vai entender a razão pela qual, né, é este canto. Então vamos lá acompanhar. Nós estamos sempre acompanhando o nosso texto, que é da Carta Pastoral de 2010, de Dom Carlos, né, Discípulos em Comunhão, e estamos então agora na primeira mesa, né, já na verdade praticamente concluindo a primeira mesa, né? Ainda tem a profissão de fé, ainda tem as preces, né, para concluir a primeira mesa, mas já estamos quase já na conclusão então da primeira mesa, certo? Vamos lá. Acompanhemos. O canto do Aleluia e o Evangelho. A Assembleia se levanta em pé e assume a posição vertical, própria dos batizados que são levantados dos mortos e vivem projetados para o alto, né? Então, é bom que a gente lembre que os gestos na liturgia, né, que os gestos na missa, de modo especial, eles também simbolizam algo, né? Eles não querem apenas ser apenas gestos, mas eles querem simbolizar uma realidade para a qual nós somos chamados, né? Nós anteriormente falávamos, né, a respeito, por exemplo, da escuta, né, e como essa escuta da palavra a gente faz ela sentada, né, exatamente como uma condição mais, vamos dizer assim, mais cômoda, né, daquele que está se colocando numa disposição de ouvir aquele que vai falar, né? Então, por isso a gente escuta a palavra sentados, né? Mas no momento do Evangelho a gente se põe de pé, né? Tem uma razão para isso, né? Tem um significado estar de pé, né? Assim como tem um significado ajoelhar-se, assim como tem um significado sentar-se, assim também tem um significado estar de pé, né? Por isso, estar de pé é exatamente a figura do ressuscitado, ou de quem foi ressuscitado, né? Como lembra de Jesus que foi até a casa daquela menina que havia morrido, né? Os seus pais foram e aí eles chegaram e disseram, olha, ela já morreu, né? E aí Jesus disse, olha, a menina não está morrendo, né? A menina está
apenas dormindo. Todo mundo começou a caçoar dele, né? Então ele foi ao encontro da menina e usa esta expressão, né? Dizendo Talita cum, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. É exatamente esta a mesma atitude que nós fazemos na hora do Evangelho, né? Quando estamos sentados e na hora de que é proclamado o Evangelho, nós nos levantamos, né? Para dizer que aquela palavra de vida nos alcança e nos ressuscita, né? Um outro sentido de estar de pé é estar projetado para o alto, né? Aquele que está de pé é aquele que está projetando o seu coração, sua visão para o alto, né? Está se levantando, né? Por isso que a gente fala esta expressão, né? No cotidiano nosso, a gente utiliza essa expressão, né? A gente diz, olha, fulano levantou, né? Levantar-se significa pôr-se numa disposição para o alto, né? E isso a gente fala quando, corriqueiramente, né? A gente fala quando a gente está sentado, quando a gente está deitado, né? A gente diz, olha, fulano levantou, né? Para dizer que ele agora, então, se projeta, né? Para o alto. E aqui, claro, para o alto quer dizer a realidade, né? Do céu, a realidade eterna, a realidade do alto, né? Claro. Vamos lá. Então, somos levantados dos mortos e vivem projetados para o alto. Canta não uma, mas muitas vezes a única palavra associada à ressurreição do Senhor. Qual é a única palavra associada à ressurreição do Senhor? O aleluia. Aleluia, louvor a ti, Senhor. Este é o grito de júbilo, é o canto da eternidade e por isso não é traduzido pela igreja, pela liturgia, né? É o canto que permanece tal qual ele foi proclamado, né? Como a palavra é ipsilítere, né? A expressão latina quer dizer isso, né? Ipsilítere, igual, né? Igualzinho, da mesma forma que está na letra, do mesmo modo que foi escrito, né? Então a liturgia, é claro que a maioria das palavras, né? Grande parte das palavras da liturgia foram traduzidas, né? Depois para que, claro, a gente conseguisse celebrar. Mas algumas palavras não foram traduzidas, né? Como, por exemplo, a palavra aleluia, né? A palavra aleluia é a palavra que expressa júbilo, que expressa contentamento, que expressa a felicidade que nasce de uma confiança, né? A felicidade que nasce da fé. É a expressão aleluia, né? Quer dizer exatamente isso, né? Então não houve uma tradução para esta palavra, né? E esta palavra está ligada, como nós vimos, né? O aleluia, o louvor a ti, Senhor, está associado à ressurreição do Senhor, né? Então esta é a única palavra que está associada a essa ressurreição. Então, o que a gente precisa compreender, né? Vamos olhando já vários sinais, vários pontos. Primeiro, começa com a posição vertical, que já é sinal de ressurreição. Depois, com o canto do aleluia, que também é sinal de ressurreição, certo? Já temos 2 pontos que indicam propriamente o anúncio da ressurreição, né? Vamos lá. E diz assim: e entoado exatamente no momento em que o ministro levanta o evangeliário para transportá-lo processionalmente do altar ao ambão e o oferece à vista dos fiéis, né? Então, vocês costumeiramente veem, né, quem participa na liturgia, nos dominicais, na igreja matriz, né, nas comunidades não dá para fazer, porque senão a gente precisaria levar todo o material, isso seria um desgaste muito grande, né? Mas quem participa da celebração litúrgica na igreja matriz percebe isso, né?
O diácono pede a bênção, toma o evangeliário, faz uma pequena procissão, né? Ele faz uma pequena procissão saindo lá do altar, né? Rodeando o altar até o ambão, né? O lugar onde, diante de todos, ele abre o livro para fazer a leitura, tá? Vamos lá. É a apresentação do livro que provoca a aclamação da Assembleia, a qual é feliz de escutar o Senhor ressuscitado que está para tomar a palavra, né? Então, quando o diácono toma o evangeliário e ergue o evangeliário para começar a proclamação, a procissão, né? É aí que a comunidade, como se fosse tomada por uma alegria tão grande do seu Senhor que vai ser proclamado, começa a exultar de alegria, né? Cantar aleluia, porque agora o Senhor será proclamado, né? Será proclamado aos ouvidos dos fiéis. Muito bem. Podemos passar. Nas igrejas antigas estava reservado para o ambão o lugar de honra depois do altar. Era construído sobre um lugar elevado. O nome ambão vem do grego subir, como um pódio, um estrado, né? Que fica acima de uma cavidade. Por que isso nasceu na igreja, né? Isso há uma clara alusão ao sepulcro vazio, no qual os anjos fizeram ressoar o anúncio de que o Senhor não estava mais lá e que o vivente nunca mais devia ser procurado entre os mortos, né? Então, o ambão em si, né, ele é o símbolo do sepulcro vazio, sobre o qual é proclamada a boa nova da ressurreição do Senhor, né? Assim como as mulheres que naquele dia de domingo foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, e os anjos que disseram, não procure entre os mortos aquele que está vivo, anunciando a ressurreição do Senhor, a igreja ainda hoje também proclama deste sepulcro, de cima, né, de sobre esse sepulcro vazio, proclama a boa nova da ressurreição do Senhor, né? Então já entendemos, né? A mesa da palavra não é apenas uma mesa, né? Mas tem o simbolismo do sepulcro, sobre o qual, né, de cima do qual a igreja proclama a todos os fiéis que o Senhor está vivo. Assim como os anjos proclamaram às mulheres, a igreja continua, né, todo domingo proclamando que Cristo está vivo. Então, na liturgia se recria a mesma situação espiritual da manhã de Páscoa. As testemunhas proclamam a alegre mensagem que Jesus é o vivente. O aleluia é o canto idôneo para expressar a alegria da igreja, que faz memória da ressurreição pessoal de Cristo, enquanto fica esperando a plena ressurreição eclesial do Cristo, né? Então, veja lá, o fato de nos colocar de pé, né, que já é símbolo do ressuscitado, proclamar o aleluia, que é a aclamação do ressuscitado, né, e proclamá-la do ambão, de cima do lugar, né, onde se proclama a palavra, do sepulcro vazio. Então, tudo isso nos leva exatamente para aquela manhã de Páscoa, né? Nos coloca naquela mesma situação e dimensão espiritual daquela manhã. Por isso, todos os domingos é como se a igreja estivesse lá, né? À beira do sepulcro, lá na entrada do sepulcro, né? Todo domingo é anunciado, é revivido aquele momento do anúncio da ressurreição do Senhor, né? Veja a importância, né, a beleza, né, a profundidade daquilo que a gente faz, né, e daquilo que a liturgia em si quer comunicar, né? Não é apenas uma leitura, o diácono vai, não sei o quê. Não. Estamos revivendo, estamos vivendo novamente aquela mesma situação espiritual daquele primeiro domingo da ressurreição do Senhor, né?
Então, todo domingo é sempre a celebração, né, a proclamação da Páscoa de Cristo, né, da ressurreição de nosso Senhor, né? Então, que a gente recorde exatamente isso, né? Isso é importante que a gente recorde, tá? Sobre isso. E aí lembrar, então, né, já que falamos a respeito do canto de aclamação, né, ou da aclamação ao Evangelho, a orientação que se dá é que o canto de aclamação seja sempre um aleluia, né? Se cante o aleluia, que não se cante outros cantos, né? Porque faz perder a dimensão daquilo que é próprio da ressurreição. Todos os gestos do momento da proclamação do Evangelho estão ligados estreitamente com a ressurreição. Até o canto, até o aleluia, que se canta somente na ressurreição do Senhor. Então, o canto ideal, o canto idôneo, né, foi a palavra que a carta usou, né? O canto correto, o canto melhor para se fazer é exatamente o canto do aleluia. E o que se muda, padre? O que se muda é a chamada antífona, né? Cada dia tem uma antífona para aquela ocasião, né? Cada domingo tem a sua antífona própria. Mas o canto deveria ser sempre o aleluia. Esse é o canto correto para a aclamação do Evangelho, né? Então, tem diversos aleluias, né? Vocês cantaram, né? Vai ter aquele, o mais conhecido é aquele, né? Aleluia, 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 aleluia. Aí se canta a antífona, né? Terminada a antífona, aleluia, 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 aleluia. E tem diversos aleluias, né, para cantar no canto de aclamação. Tem diversas melodias, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí canta a antífona. E aleluia, aleluia, aleluia. E quando não se canta nenhum canto, porque também tem essa opção, né, não cantar nenhum canto na aclamação, o próprio sacerdote que vai presidir deve dizer, né, aleluia, aleluia, aleluia. E a Assembleia responde, aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele lê o versículo e aí no final a Assembleia responde novamente, aleluia, aleluia, aleluia. Certo? Então, que a gente possa, o quanto mais, né, observar aquilo que a liturgia nos pede, não porque é um cumprimento de normas simplesmente, né, mas para preservar a beleza daquilo que foi pensado e celebrado, né, por gerações. Então, ao cantar o canto do aleluia, né, a gente se coloca mesmo dentro desta disposição exatamente da ressurreição do Senhor, certo? Então, a orientação que se cante sempre um aleluia, né, como canto de aclamação ao Evangelho. O aleluia sempre, né? Estamos sempre falando do canto do aleluia. É o canto dos peregrinos que estão a caminho da ressurreição e mantêm o olhar sobre Jesus, para não deixar-se distrair no tempo da sua peregrinação. Olha o que escreve Santo Agostinho. Olha lá, escute bem, acompanhe. Cantemos aqui o aleluia enquanto estamos sem segurança, para podê-lo cantar um dia lá em cima, enfim, seguros. Também aqui, entre os perigos e as tentações, cantemos o aleluia. Cantemos como viajantes para aliviar as asperezas da marcha, mas cantando não vamos nos dobrar à preguiça. Canta e caminha. O que significa caminhar? Ir para frente no bem, progredir na santidade, né? Então veja como
Agostinho, né, traz para nós o valor deste canto, né? O canto do aleluia, é o canto dos ressuscitados, né? Os que foram renovados, né, pela água do batismo. Lembra uma das expressões que é utilizada na bênção, né, na bênção final da missa, né, nesse período pascal, é exatamente isso, né? Nos recorda exatamente o nosso batismo. Olha o que diz a última expressão, né? Quando o padre dá a bênção solene, a última expressão diz assim: e vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo, né? Ou seja, o batismo já é a nossa ressurreição pela fé. Por isso cantamos o canto do aleluia, né? Porque fomos renovados, porque fomos, né, fomos gerados novamente, né? Fomos ressuscitados, fomos criados, né? E aí a gente deve então voltar a este valor, né? Lembrar. Então, o fato de cantar o aleluia já nos lembra que vivemos a dimensão da ressurreição, né? Que já vivemos isso pelo nosso batismo, né? Aí evitar-se cantar outros cantos, às vezes desnecessários, às vezes tem alguns cantos de aclamação que se canta até uns cantos tão, me perdoem a expressão, tá? Uns cantos tão enjoados, meio, né, uma coisa que não termina nunca, uma coisa enjoativa, não. Tem um canto que, meu Deus do céu, olha, tem um canto que me dá uma agonia, um canto que é assim: eu vim para escutar tua palavra, tua, eu quero, eu sei. Quanto mais você acha que vai terminar, nunca termina. Eu quero não sei o que, eu vou não sei para onde, eu quero não sei o que. A minha Nossa Senhora de Nazaré, terrível, né? Uma coisa que você chega num ambão dizendo: meu Deus, nunca vai acabar esse canto, não. Uma coisa tristíssima, né? Mas para dizer, como ao longo do tempo nós fomos perdendo a dimensão do que era, afinal de contas, o sentido, né? Então, que a gente possa começar a resgatar novamente a beleza, né? Então, eu quero entender melhor, eu quero escutar, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Não traz em nenhum sentido a dimensão de ressurreição, de que somos vivos, de que ressuscitamos, né? Então, é bom lembrar isso, né? Por isso estamos de pé, porque fomos ressuscitados, né? Fomos salvos, fomos resgatados por Cristo. E por isso cantamos aleluia, exatamente para dizer isso, né? Por isso estamos de pé, né? Por isso vamos agora ouvir o Senhor que vai ser proclamado, né? Por isso vai ser proclamado do ambão, né? Tudo para dizer que, afinal de contas, vivemos já esta ressurreição, certo? Vamos lá. Pode passar. O fato, pois, que a liturgia reserve a leitura do Evangelho ao ministro ordenado, diácono ou presbítero, nos lembra que o Evangelho expressa de forma eminente a fé apostólica, né? Então agora a gente já passa, falamos do canto do aleluia, né? E agora a gente passa então para a proclamação do Evangelho. Porque, né? Olha, sempre é um leigo que faz a primeira leitura, que entoa o salmo, que faz a segunda leitura, né? Que canta a sequência, quando tem sequência na liturgia, né? Mas por que é sempre o ministro ordenado que proclama o Evangelho, né? Só o diácono ou o presbítero ou o próprio bispo, né? Se estiver presidindo a liturgia e não houver um presbítero ou um diácono com ele, né? Porque só o ministro ordenado pode proclamar o Evangelho. A razão é esta que acabamos de ler, né? Vamos repetir? Olha lá, acompanhe. O fato, pois, que a liturgia reserve a leitura do Evangelho ao ministro ordenado, diácono ou presbítero, nos lembra que o Evangelho expressa de forma eminente a fé apostólica. Ou seja, a mensagem de Cristo
não a recebemos ao estado puro, mas mediado pela fé da comunidade apostólica, né? Daqueles que foram companheiros de Jesus durante a sua vida pública, testemunhas oculares da sua morte e ressurreição, e que da mesma voz do ressuscitado receberam a tarefa de comunicar o evangelho a todas as criaturas e fazer discípulas todas as nações, certo? Então, porque é um ministro ordenado, né? Aqui a questão está ligada exatamente a forma expressa eminente da fé apostólica, né? Porque recebemos essa mensagem, não diretamente, né, de Jesus, mas a recebemos por meio da fé apostólica, né? Por meio dos apóstolos, que ouviram a mensagem de Jesus e a pregaram para todo o mundo, né? E hoje a igreja continua a fazê-lo da mesma forma, né? Todos aqueles que, né, de alguma forma estão ligadas, né, estão ligados pelo sacramento da ordem, né, aos apóstolos, né, porque lembre que os presbíteros e os diáconos estão ligados à ordem episcopal, né, que são os sucessores dos apóstolos, né? Por isso, ou o próprio bispo, ou o presbítero ou o diácono são aqueles que proclamam o evangelho, né? Então, aqueles que, por força do sacramento da ordem, estão ligados, né, aos apóstolos, são eles que proclamam a palavra. Como no começo eram os apóstolos que proclamavam a palavra, a igreja ainda hoje, né, se utiliza exatamente, né, vamos dizer assim, da proclamação, né, apostólica para anunciar a boa nova de Jesus, né? Certo? Bom lembrar que Jesus mesmo nunca escreveu nada, né, nenhum texto, nada, né? Quem escreveram foram mais tarde, né, outras pessoas escutando os apóstolos, ouvindo os apóstolos, foram eles que escreveram, né? Então, a fé do anúncio vem exatamente pela pregação apostólica, né? E ainda hoje, né, a proclamação é feita por meio, né, é a proclamação apostólica, para dizer, são os apóstolos que continuam anunciando ainda o evangelho da salvação, né, por meio dos ministros ordenados, né? Vamos lá. Por isso, cadê? Nos lembra que o evangelho expressa de forma eminente a fé apostólica, né? Então, são sempre os ministros ordenados, aqueles que estão ligados, né, por força do sacramento aos apóstolos, né, ou são colaboradores diretos da missão apostólica, são aqueles que proclamam o evangelho, tá? E aí, é claro, né, eu acho que aqui, não sei se já houve isso, né, mas nunca, em hipótese alguma, né, o ministro ordenado deve chamar outra pessoa para proclamar o evangelho, né? Já aconteceu na minha cidade uma vez, tinha um padre que ele nunca proclamava o evangelho, ele sempre chamava, né, as pessoas para proclamar o evangelho, né? Ele começava a missa, se ele visse alguém lá, por exemplo, me visse lá no meio da assembleia, ele dizia assim mesmo, agora o nosso irmão, depois da aclamação ao evangelho, né, ele dizia assim, agora o nosso irmão Harimadson vai proclamar o evangelho para nós. Venha proclamar o evangelho, né? Então, o nosso irmão Rafael vai proclamar o evangelho, né? Aí as pessoas começaram a deixar de ir na missa, a primeira coisa, né? Porque tinham vergonha de proclamar o evangelho lá na hora. Imagina, se quem se prepara, né, para fazer uma leitura já fica com nervoso, né? Imagina alguém chamado na hora para ler o evangelho, né? Que não é tarefa, que não pode ser delegado a ninguém, senão ao ministro ordenado, né? Se houver o diácono, é ao diácono, né? Se for o bispo que esteja presidindo, é ao presbítero que proclama, ou se tiver o diácono que proclama, né? Mas sempre ao ministro ordenado, né? Nunca se pode delegar a proclamação do evangelho por conta, já vimos, né? A questão da proclamação, de manter, né, esta ligação com o anúncio apostólico, né? Os apóstolos continuam anunciando no mundo
o evangelho, por meio de quem? Dos ministros ordenados, né? Então, nunca, jamais se deve fazer isso. E qualquer leigo jamais deveria, né, aceitar uma proposta indecente dessa, tá? Um padre chamar para ler o evangelho lá na hora, na liturgia, estamos falando da liturgia, tá? Da missa, né? Então, um dia apareça alguém que faça uma proposta indecente dessa, né? Fale logo para ele, diga, olha, padre, não é nossa tarefa, é sua. O senhor é o ministro ordenado, é o senhor que tem que presidir, é o senhor quem tem que proclamar o evangelho, tá? E aí, eu lembro dessa ocasião, né, na missa, ele disse assim, tinha uma senhora, né? Aqui eu vou colocar nomes fictícios que é para vocês não descobrirem, tá? Tinha uma senhora lá, né? A dona Josefina, né? E aí ele disse assim, uma senhora mas bem idosa mesmo, mas uma senhora extraordinária, que a comunidade tinha muito apreço, né? Que a comunidade, né, até hoje, né? Ela foi professora e tudo mais. E aí um dia o padre disse assim, a dona Josefina vai ler o evangelho para nós, né? Venha, dona Josefina, venha, né? A dona Josefina levantou, né, com toda a sutileza, levantou, foi até o presbitério, né, pegou o microfone, foi lá perto dele e disse, tome, o senhor que é o padre, é o senhor que tem que ler, vá ler. Tá certo, né? Para dizer, né? Às vezes precisa que alguém tenha a coragem de poder, né, consertar algumas coisas que não tem, às vezes parece que não tem até conserto, né? Para dizer, quem deve proclamar o evangelho deve ser sempre os ministros ordenados, tá? Vamos lá. A proclamação da página evangélica inicia com o convite do ministro e a designação do evangelista, né? É uma necessidade da fé fazer a ligação com a fonte apostólica, né? E constatar que a fé foi transmitida e celebrada desde as origens até nós sem interrupção, né? Quem é que continua, que ministério continua a anunciar a palavra? O ministério apostólico, né? Por meio dos ministros ordenados, né? Os bispos, que são os guardiões, né, da palavra, porque são sucessores dos apóstolos, os presbíteros, que são os seus colaboradores mais próximos e mais diretos, e os diáconos, né, que são ministros da caridade e da palavra, né? Por isso, o ministério, por isso a proclamação está exatamente ligada também no ofício do ministério dos ordenados, né? A igreja continua. Então, quando é proclamado o evangelho, né? Vamos voltar lá. Quando é proclamado o evangelho, diz assim, o ministro, primeira coisa que acontece é a proclamação da página evangélica. Inicia com o convite do ministro, né? E a designação do evangelista, né? Ele sempre vai falar, né? Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, né? O que é isso? É uma necessidade da fé, fazer ligação com a fonte apostólica, né? E constatar que a fé foi transmitida e celebrada desde a origem até hoje, da mesma forma que foi entregue para nós, né? Lembre que o apóstolo Paulo dizia isso, né? Aquilo que me foi entregue foi aquilo mesmo que eu recebi, foi o que eu vos transmiti, né? Não deve ser inventado absolutamente nada, porque o que recebemos, recebemos como dom, como graça, né? A fé transmitida é fé apostólica, né? Que recebemos dos apóstolos e a celebramos e a vivemos e a professamos da mesma forma, né? Não queremos inventar nada, não somos descobridores de nada, né? Queremos apenas viver na mesma fé que foi transmitida, certo? E isso a gente deve ter consciência. Vamos lá. A Assembleia responde com a aclamação, glória a vós, Senhor. É. Glória a vós, Senhor, ao Senhor que está sendo proclamado. Então, a palavra em si
é a pessoa de Cristo proclamada, né? Por isso diz, glória a vós, Senhor. Isso se faz uma tríplice sinal da cruz, né? Um tríplice sinal da cruz. Esse tríplice sinal da cruz é um gesto muito bonito, que significa uma outra coisa diferente daquilo que a gente talvez esteja acostumado. Talvez muita gente faz o tríplice sinal da cruz de forma equivocada. Por quê? Olhe lá, as pessoas mais antigas, de modo especial, né, têm um costume. Antigamente tinha muito esse gesto, né, que depois ele foi usado, mas foi uma coisa meio ruim, porque depois ele acabou, na verdade, misturando e confundindo as pessoas, né? Que gesto? O tríplice sinal da cruz, que se faz lá na proclamação do Evangelho, teve uns anos atrás, que foi trazido para o cotidiano das pessoas, né? E aí as pessoas mais antigas sabem do que eu estou dizendo, né? Vocês vão lembrar que até hoje, muitos antigos, né, antes de qualquer momento, reza sempre: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Ao invés de começar sempre, como sempre foi, né, com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Os momentos, a gente sempre começa com o sinal da fé. Qual é o sinal da fé? O sinal da cruz, tá? O sinal da fé é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso vem da tradição da igreja. Né? Outras coisas, depois, elas foram sendo acrescentadas, foram sendo criadas, como ainda hoje, muitas criações de muitas coisas, né? Mas todas as vezes que a gente inicia qualquer momento, a gente inicia com o sinal da cruz, nos marcando com o sinal da fé, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o sinal, né, que nos marca, que nos identifica, né? Mas como eu falei, algumas décadas atrás, né, de modo especial no Brasil, né, houve essa coisa, né, de trazer o tríplice sinal e se criar outro significado para ele, né, que é esse que comumente as pessoas sabem, né, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bom, e aí ficou na cabeça das pessoas. Quando as pessoas vão fazer esse sinal no Evangelho, elas acabaram levando aquele sentido que depois que foi criado, acabaram levando esse sentido para dentro do momento do Evangelho. Não é a mesma coisa, não é a mesma oração, não são os mesmos pedidos, tá? Primeira coisa iniciamos os momentos como cristãos, nos marcando com o sinal da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o sinal próprio do cristão, tá? Esse é o sinal próprio do cristão. O tríplice sinal, quando ele é usado, né? A cruz na testa, a cruz na boca e a cruz no peito, né? Ou sobre o coração. Quando ele é usado? Ele é usado apenas no momento do Evangelho. E com outro sentido, com outra oração, que foi assim desde o começo. É porque desvirtuaram, né? Pegaram o tríplice sinal, algumas décadas atrás, levaram para o início das orações, né? E toda a oração começava assim, né? Pelo sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Um sinal basta, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Esse sinal basta. Esse sinal inicia, né? E aí, o tríplice sinal, então, fica reservado para o momento do Evangelho. E agora nós vamos ver o real sentido do tríplice sinal, tá? E aí eu gostaria que vocês, né, ou tirassem um print, né, ou escrevesse aí, e que vocês começassem a gravar, né? Se eu lembrar, porque eu sou muito esquecido, né,
eu vou lembrar talvez nas missas, né? E aí a gente vai fazer e vai até a gente entender que é isso aí, tá? Não tem nada a ver com pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, não tem nada a ver, tá? Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o tríplice sinal é feito, é um gesto bonito que fica apagado quando ignoramos o pedido nele explícito, né? Se a gente não sabe a oração, né? Não sei se vocês conhecem, sabiam que essa era a oração que se faz a oração, né? De voz baixa, claro, né? De interna, mas se faz a oração, né? Vamos lá. Então escrevam a oração, tá? Para que lá no momento você consiga fazer a oração enquanto faz o sinal, tá? Olhe lá. O primeiro sinal de cruz é na fronte, né? Enquanto a gente faz o sinal na fronte, a gente diz assim: este evangelho que está sendo proclamado, né? Que foi anunciado, lembre, né? O diácono vai dizer assim mesmo: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aí ele vai dizer: proclamação do Evangelho segundo Mateus. Aí a gente vai fazer o sinal. Então, a gente vai dizer, enquanto faz o sinal com o polegar, né, direito, na fronte, a gente vai dizendo essas palavras. Primeiro, a cruz na fronte. E a gente diz: este Evangelho penetre a minha inteligência para que eu o compreenda. Depois faz um sinal sobre a boca e diz: a minha boca para que o proclame. Depois faz um sinal no peito ou sobre o coração e diz: e o meu coração para que o ame. Essa é a oração, tá? O resto é invenção, tá? Essa é a oração. Então, todas as vezes que você for fazer o evangelho, o tríplice sinal no evangelho, você precisa fazer a oração. Então, vamos lá. Vamos lá. Pegue o polegar direito de você. Bora lá fazer, todo mundo, tá? Pegue lá o polegar direito de vocês. Vamos lá. Este evangelho penetre a minha inteligência para que eu o compreenda, a minha boca para que eu o proclame e o meu coração para que eu o ame. Este evangelho penetre a minha inteligência para que eu o compreenda, a minha boca para que o proclame, o meu coração para que eu o ame. Certo? É isso. Anote, repita, faça diversas vezes. É isso que se deve falar na hora da proclamação do evangelho, tá? Este evangelho penetre a minha inteligência para que eu o compreenda, a minha boca para que eu proclame, meu coração para que eu o ame. E é esse o gesto, tá? Nada de fazer o sinal da cruz depois. Fazer o sinal da cruz depois de ter feito o tríplice. Você fez 3 sinais, né? Você fez uma cruz na fronte, uma cruz na boca, uma cruz no peito. E é somente isso, tá? Porque ainda está o costume do pelo sinal, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, nosso inimigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não, ainda está esse costume. Não esqueça esse costume para lá, tá? Na hora da proclamação do Evangelho, é apenas os 3 sinais junto com a oração, sem fazer o sinal da cruz depois disso, tá? Então, você faz o sinal, né, dizendo: este Evangelho, vamos lá, veja lá, vamos lá acompanhar. Este Evangelho penetre a minha inteligência para que eu compreenda, a minha boca para que eu proclame, e o meu coração para que eu o ame. E é só, né? Nada de fazer o sinal da cruz depois de ter feito já 3 vezes o sinal da cruz, pedindo ao Senhor essa graça. Não há necessidade nenhuma de fazer o sinal da cruz de novo, né? É repetição de gestos desnecessários, né? É redundância, né? Se a gente, na língua portuguesa, quando a gente diz uma coisa, né, que já a gente chama de redundância, né, ou pleonasmo, né, como, por exemplo, subir para cima, né? Claro que se subiu foi para cima, né? Descer para baixo, claro que se descer foi para baixo, né? Então, se você já fez um gesto
aquele gesto vale. Não precisa ficar repetindo diversas vezes outros gestos para tentar, né, para tentar dar uma importância ou um peso maior. Não, aquele gesto é suficiente, né? Não precisa acrescentar nada mais, né? Então, quando você fizer, né, o tríplice sinal, né, você já sabe, acompanhado da oração, 3 cruzes na fronte, na boca e no peito, é nada mais. Se atente à escuta do Evangelho, tá certo? Sem repetição de sinais, tá? Para a gente evitar que a gente fique repetindo uma série de sinais que querem dizer a mesma coisa, né? Vamos lá. Durante a proclamação do Evangelho, se fica de pé, porque alguém importante entrou e está falando. O ficar de pé expressa uma tensão. É o gesto do servo acordado e ativo que está diante do seu patrão, para escutar as ordens e estar pronto para executá-las. Também o Evangelho assinala exatamente isso, né? Um gesto litúrgico muito disciplinado. Exige ficar de pé, sem apoiar-se e sem nenhum relaxamento, tá? Então, quando a gente escuta o Evangelho, a gente se põe de pé sobre o próprio corpo, tá? Sem se apoiar, né? Eu vejo, às vezes, na hora da proclamação do Evangelho, né? Alguém coloca de pé, aí se apoia na costa do banco, né? Como se estivesse extremamente cansado ou tediado de escutar o Senhor que fala, né? Ou se apoia, né? É uma coisa tão esquisita, meu Deus do céu. Mas tem, né? São coisas que precisam ser corrigidas, né? Aos poucos a gente precisa corrigir. Então, um sinal de respeito, né? Se coloca de pé diante daquele que vai falar, que é o próprio Senhor Jesus quem vai falar, né? Então, se coloca diante dele, né, de pé, sem se apoiar na parede, na cadeira, no banco, se coloque de pé, né? Não é possível que alguém esteja tão fatigado que não se coloque, pelo menos de forma respeitosa, de pé, né? Então, isso também deve ser observado e educado, né? Eu gostaria de pedir, inclusive, né, se tem catequistas me escutando, né, aqui, mas também os coordenadores de comunidade, gente de comunidade, incentivar, né? Comece a ensinar as nossas crianças a respeito das disposições e dos gestos respeitosos na celebração, né? Às vezes a gente acha que porque é criança elas podem fazer o que elas querem, né? Não é isso, o princípio não é isso, né? A criança deve ser sempre educada, né? E também educada na fé, certo? Às vezes a gente se preocupa, eu vejo, né, algumas coisas, a gente se preocupa com tanta coisa e esquece o mais fundamental, né? O mais elementar, né? Coisas simples, básicas, né? Olha, quando a gente entra na igreja, a gente se ajoelha, faz o sinal da cruz, olha lá para o Santíssimo, né? Eu vejo que tem pais ou avós que ensinam, né, os seus netos e tudo mais. Mas na grande maioria as crianças ficam perdidas, né? Perdidas. Eu até orientei nas primeiras Eucaristias que tiveram, né? De gente, lembre que é a primeira Eucaristia deles, eles não sabem. Então diga o que é óbvio para você, para ele não é, né? Para eles não são. Então diga, né? Olha, depois que você comungar, você volta para o seu lugar, você se ajoelha, aí você reza, você agradece por aquele momento, você diga assim: Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pelo meu pai, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha família, né? Abençoa a mim. Você reza um pouquinho, depois você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, você se levanta e se senta no seu lugar. Parece óbvio, para nós adultos parece óbvio que a gente faz assim, né? Mas para as crianças não é óbvio, né? Você tem que dizer para elas o que exatamente elas têm que fazer, né? Depois isso vai se tornar espontâneo nelas, mas por enquanto, né? Então eu peço, inclusive na catequese, né, que se ensine, se eduque, né? Como é que se deve comportar, onde, né? Por quê, quem é que está ali, por que a gente deve ficar de pé. E criança é assim. Criança, você não pode dizer simplesmente para ela, bora, levanta, né? Você tem que dizer para ela por que tem que levantar, né? Olha, a gente vai levantar
porque agora é Jesus quem vai falar, né? É muito importante para nós, é o nosso Senhor, por isso que a gente levanta, né? Explique para a criança, você sabe que a criança está na criança, a infância é o momento do nosso aprendizado, né? É onde a gente aprende grande parte das coisas. Então, né, se você fala de uma forma que a criança consiga entender, né, você com certeza ganhou aquela criança. E ficou, porque criança é assim, você disse uma coisa, ficou na cabeça dela, né? Outro pode dizer diferente, mas ficou. Aquele primeiro que falou e ficou na cabeça. Então eduque, né? Olha, vamos ajoelhar, porque por esse motivo, olha, toda vez que passar, toda vez nesse momento, a gente se ajoelha, né? Vamos lá se ajoelhar. E aí você vai educando, né, as crianças nesse sentido. Também as crianças na catequese, certo? Vamos lá. Por isso, evitar, né, como eu falei, todo tipo de relaxamento, se apoiar, se encostar no outro, né, nesse momento, certo? Muito bem. Então, passamos do aleluia para o evangelho, né, e terminamos. Porque faltam 2 minutos para terminar, né? 9 horas, falta 2 minutos para terminar. No próximo encontro, nós ficaremos com a homilia, né? Não vou entrar na homilia, porque ela vai levar um pouco de tempo, né? Então não dá para a gente começar e ficar pela metade, certo? Mas aí a gente, na próximo encontro, introduz a homilia, tá bom? Então a gente fica com o canto do aleluia e com a proclamação do evangelho, né? Eu acredito que deu para a gente entender alguns elementos básicos, né? O canto do aleluia, porque o canto do aleluia, né, é o canto que está ligado estreitamente à ressurreição do Senhor, é o canto dos ressuscitados, não só do ressuscitado, né, mas de nós que fomos ressuscitados também pelo batismo, né? A proclamação do evangelho, né, se dá exatamente nesta dimensão, demonstrando em todos os pontos que é exatamente o ressuscitado que vai ser proclamado, né? Seja pela nossa disposição de estar de pé, seja pelo canto de aleluia que aponta para a ressurreição, seja do lugar de onde vai ser proclamado, de cima do ambão, que é exatamente o sinal, né, que demonstra o vencer, né, da morte, né? É o lugar de onde fora proclamado, né, a boa nova da ressurreição. A gente compreendeu o porquê da nossa disposição de estar de pé, a gente compreendeu também o porquê de cantar o canto do aleluia, a gente compreendeu também o porquê que é ao ministro ordenado que está reservado à proclamação do evangelho, né? Está ligado à questão do anúncio apostólico, né? Continua ainda o mesmo anúncio apostólico para dizer que os mesmos apóstolos continuam a anunciar no hoje da igreja a boa nova da ressurreição por meio dos ministros que foram ordenados, né, que receberam e pertencem e participam, né, desse ministério. Seja os episcopos, os bispos que participam desse ministério como sucessão dos apóstolos, né, sejam os presbíteros como colaboradores diretos da sucessão apostólica, seja os diáconos também como colaboradores dessa sucessão, tá certo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta ou pode escrever. Padre, boa noite. Boa noite. Em relação a nós catequistas, nós fazemos então a leitura do Evangelho, é isso? Isso. Você diz na nossa catequese, porque no Isso. Isso, né? Uhum. Como a gente deve começar então Vamos, essa leitura? tá, vamos lá. Vamos passar um slide aqui. Eu vou só para a gente reforçar uma coisa. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele, né? Um pouco mais para trás. Ah, não, eu acho que é lá na homilia, por isso que não apareceu, né? Mas, para dizer, dá uma
uma passada aqui nos slides da homilia, deixa eu ver se eu encontro, que ele retoma essa questão que você perguntou. Pode passar. Ah, tá. Aqui ele fala com relação à homilia, mas também serve na questão da pregação do evangelho, né? Por exemplo, claro que você perguntou exatamente sobre a questão da proclamação do evangelho. Bom, a proclamação do evangelho, nesse caso, aqui a gente está falando diretamente da celebração litúrgica. É sempre um ministro ordenado que proclama o evangelho naquela ocasião, certo? No momento da catequese, de um encontro, né, de uma espiritualidade e tudo, a palavra está sendo proclamada, ela não está sendo proclamada naquele mesmo sentido, né, como no sentido litúrgico, que quer salvaguardar a ligação apostólica, né? Por isso que é o ministro ordenado que proclama. Então, ela quer salvaguardar que a palavra continua sendo proclamada pelos apóstolos, certo? Nesses outros momentos que não são a liturgia, né, como a catequese, o momento do ensino da palavra e tudo, é exatamente partilha, proclamação da palavra, né, que não necessariamente tem o mesmo sentido, certo? Não tem o mesmo sentido da proclamação da palavra na liturgia, certo? E que pode ser feita do modo como corriqueiramente a gente faz, né? A gente também anuncia, porque o anúncio, né, é uma dimensão da fé para dizer que nós estamos ligados, aquilo que vamos escutar está ligado exatamente com um anúncio que foi feito pelos apóstolos, né? Por isso a gente pode começar sem problema nenhum, né? Mesmo na catequese, mesmo no encontro, né? A gente pode começar como a gente costumeiramente faz, né? Por exemplo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, né? Segundo Marcos, sem, claro, nunca jamais utilizar aquelas expressões próprias da liturgia, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né? Proclamação do Evangelho. Não, isso daqui não. Quando você vai proclamar o Evangelho, você apenas proclama o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo, né? Segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas. É uma proclamação também, certo? Então, também não canta o aleluia, né? Não, nesse caso não. O aleluia é reservado para a celebração litúrgica, certo? Se pode, não, na verdade assim, se pode cantar o aleluia, né? Não tem nenhum problema cantar o aleluia, mas se pode também cantar um outro canto, né? Então é por isso que, na verdade, outros cantos fora do aleluia, eles surgiram para esse tipo de ambiente, entendeu? Só que o que a gente fez? A gente pegou eles lá do ambiente deles e trouxe para dentro da liturgia. Aí é que está o erro, entendeu? É que a gente começou a substituir o aleluia por outros cantos, que eram cantados nos encontros de catequese, nos encontros de espiritualidade, nos encontros de grupo, né? Tem diversos cantos. Talvez o nosso grande problema com os cantos litúrgicos hoje é isso, né? Muitos dos cantos que a gente acabou levando para dentro da celebração, eles não foram feitos para a celebração. Eles foram feitos para esses momentos, como a catequese, como o encontro de jovens, como o encontro de casais, como o encontro... Deu para entender? Eles foram talvez criados para ali. Só que o que acabou acontecendo foi que a gente pegou de lá e trouxe para dentro da liturgia, né? E aí, por isso, hoje a gente precisa, né, se desfazer um pouco, né, de alguns que não tem nada. Por isso que a gente às vezes escuta assim, mas o sentido é esse, mas tal canto não tem nada a ver, né?
Não tem nada a ver, né? Porque não era o lugar dele. Ele foi criado talvez para um canto, né? De louvor, né? Por exemplo, só fazer um exemplo, né? Tem, hã? Justo, né? Alguns cantos, né? Eu não sei cantar isso, mas alguns cantos, né? Por exemplo, agora mês de maio, né? O Rafael está cantando um canto. Aí normalmente tem um canto que se canta como aclamação, né? És Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher a palavra. Então, veja, olha o que o canto está dizendo. O canto está se referindo a Nossa Senhora, o canto está falando a Nossa Senhora, enquanto o Evangelho está sendo proclamado e aberto para nós. Não tem nada a ver, né? Ou seja, a gente está falando com uma outra pessoa, enquanto uma outra pessoa está falando com a gente, né? Olha, se a gente fosse colocar numa questão básica, a gente já diria, bom, esse não é um canto próprio, né, para esse momento. É um canto que ajuda a gente a refletir Maria. Pode ser cantado num outro momento, num momento mariano, pode ser cantado numa procissão, para que a gente escute e diga, olha como Maria, né, é a Virgem que sabe ouvir, foi a Virgem que soube acolher a palavra. Não tem um erro no canto, mas o lugar em que ele é cantado está errado. Deu para entender? Deu para entender? Sim. Boa noite. Boa noite. Somente, Deus abençoe. padre, me explique sobre proclamar o Evangelho, porque nós, como catequistas aqui na comunidade, Uhum, tem vezes que nós precisamos fazer o momento da novena, a Nossa Senhora, dia de terça-feira, e uhum. também alguns momentos na adoração, quando por algum motivo o ministro não está. Como fica essa questão do Evangelho? Não, lembre bem que nós, aqui nesse caso, né, a restrição da proclamação do Evangelho está restrito aos ministros ordenados, mas está restrito dentro da celebração litúrgica. Ou seja, numa missa, ninguém, a não ser o diácono ou o ministro, né, o diácono ou o padre ou o bispo, podem proclamar o evangelho, entendeu? Ah, correto. Está reservado, aqui a gente está falando que está reservado na celebração litúrgica. Em outros momentos não tem nenhum problema, não. Na novena, no encontro, não tem problema. Pode-se proclamar o evangelho sem nenhum problema. Tá bem. Tá bem? Tá bom. Obrigada. Nada, imagina. Padre, boa noite. Boa noite. Só me tira uma dúvida. Na nossa comunidade, digamos que geralmente não tem, só tem a celebração da palavra de domingo, né? Certo. E às vezes nós temos ministro que vai de outra comunidade, né? Uhum. E eles proclamam o evangelho, certo? Certo. E quando que não tem ministro, que fica só, digamos nós, da comunidade, Uhum. quem proclama, ou quem pode proclamar? É só o dirigente ou uma outra pessoa pode proclamar o evangelho? Olha, quem proclama o evangelho durante uma celebração é sempre aquele que preside a celebração, certo? Então, então assim, não deveria, por exemplo, vamos imaginar que na sua situação, na sua comunidade, o ministro não foi. Você vai dirigir a palavra, né? Então você tem que proclamar a palavra. Você não pode delegar a um outro que proclame a palavra, tá? Porque a questão da proclamação da palavra, embora aqui não tenha o mesmo sentido que tenha na Eucaristia, né, como ligação
apostólica, né, no sentido do ministério ordenado, mas como proclamação entre os irmãos, né, mas é aquele que preside que deve proclamar a palavra. Perfeito. Obrigado. Certo? Tá bom, nada, imagina. Ninguém mais? Tá bom. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, né? Agradeço imensamente. Eu aproveito, né? Lembre que na escola passada a gente falava sobre a aquisição dos livros sagrados para a proclamação da palavra, como é importante, né? Então, eu gostaria de deixar aqui, porque foi assim, o que eu pensei? Eu pensei assim, olha, vou ver com as comunidades que têm celebração dominicalmente, pelo menos, né, para que adquiram os livros sagrados para a proclamação da palavra. Porém, eu entrei em contato, né, com a Paulus, que era quem vendia, né, imprimia e vendia os livros. A gente entra em contato e ontem, né, o rapaz me deu a resposta dizendo que, por enquanto, está suspensa a impressão dos livros sagrados, né, e que a CNBB está fazendo uma revisão e que agora em diante vai ser a própria CNBB, né, Edições CNBB, quem vai produzir os livros sagrados para a liturgia. Então, não tem ainda uma data específica para que os livros estejam disponíveis. Então, eu gostaria de dizer que ainda está de pé, né, essa questão, a gente vai se organizar enquanto a isso, mas ainda não temos uma previsão. Assim que tiver disponível, que a CNBB disponibilizar os livros, né, aí eu vou entrar em contato com as comunidades dizendo o valor do livro para a gente fazer a nossa aquisição, tá bom? Diga. Quem é? Regina, pode falar. Ativou? Mas ela está falando? Regina, tu tens que ativar o teu microfone, a gente não está te escutando. Tu tens que ter um símbolo do microfonezinho, com certeza ele está com um traço assim cortado. Tu tens que clicar em cima dele, tocar para ele abrir o microfone. Conseguiu? Não? Padre, boa noite. Boa noite. Parabéns. Deus abençoe. Fala daqui é o ministro Augusto. Pois não. Se uma dúvida, nós como ministro da Eucaristia que a gente faz a celebração da palavra, né? Uhum. Comunidade. E o correto, eu estou com uma dúvida, o correto é quando a gente for proclamar a palavra, a gente dizer Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas ao João, está correto assim? Sim, pode proclamar, sim. É a proclamação que garante a ligação com o texto, né? Por isso a gente precisa dizer proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Lucas, João, pode sim. Tá? Tá bom. Obrigado. Nada, boa noite. Que é? Na oração da coleta, os ministros podem usar a palavra convosco. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui. Na oração da coleta,
os ministros podem usar a expressão convosco? Não. A expressão, gente, a expressão correta, né, para os ministros leigos é sempre incluindo-se dentro da expressão, tá? A gente explicou isso já lá na oração da coleta no início, mas a gente retoma aqui um pouco sobre isso, tá? Então, por que o ministro ordenado, o padre no caso, ele diz convosco? Porque ele está agindo na pessoa de Cristo. Quem reza, quem age, quem faz é a pessoa de Cristo. Por isso ele diz convosco, não se incluindo dentro, já que ele é o ministro que não somente representa, como está agindo em nome de Cristo, certo? Por isso, o ministro ordenado, o padre, o bispo e o diácono sempre falam convosco, né? Convosco. Já os ministros leigos não agem in persona Christi, né? Eles não agem na pessoa de Jesus Cristo, no sentido de que a sua ação não é a ação própria da pessoa de Cristo agindo, né? Mas um irmão em meio a outros irmãos que está dirigindo o momento. Então ele diz conosco, né? Conosco, não convosco, mas conosco, tá? Então, os ministros leigos, tá? Sempre o Senhor esteja conosco, conosco. Você tem que se incluir dentro, tá? Os ministros ordenados dizem convosco, porque falam em nome da própria pessoa de Cristo. É Cristo quem está falando, né? Por isso ele diz convosco, né? Por isso diz abençoe-vos, né? Enquanto o ministro leigo diz abençoe-nos, né? Deve sempre se incluir dentro, tá? Muito bem. Confiemo-nos a graça, a proteção da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, a nossa noite, o nosso descanso, dizendo juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom descanso para todos.